Vem comigo, torcida vascaína, tá no ar aí o Giro de Notícias do Vascão da Gama, né? O Giro de Notícias do Gigante da Virada. Então, galera, vem comigo, torcida mais linda e mais empolgante do Brasil. Peço aí que assista o vídeo por completo, acompanhe a notícia do Vascão da Gama aí. Vamos falar de Vanderlei Luxemburgo, vamos falar de Antônio Melo, vamos falar de Martim Benítez e Vasco Independente. Vamos falar aí do estadual de 2021, né, algumas notícias dos campeões aí da Copa do Brasil Sub-20, né? E vamos falar do Leve esse ano, vamos que vamos, me acompanha aí, deixe seu like, peço que deixe seu like, dê essa força pro nosso canal, propague nosso canal aí nas redes sociais e se inscreva no canal aqui no botãozinho aqui, quem não é inscrito, e ative o sininho para receber todas as notificações. Deixe esse like, nos ajude muito aí, deixe esse like pra gente, para dar força ao nosso canal, que a gente precisa muito que esse vídeo se propague aí para outro vascaíno Brasil afora, certo? Vem comigo, torcida vascaína. Então vamos que vamos. Então, galera, começando aí o Giro de Notícias, o Vasco ainda não entrou em um acordo, não finalizou esse acordo, essa conversa com o Independiente da Argentina para o retorno, para repatriar aí o Martim Benítez, né? Que ainda se encontra na Argentina. E não foi ainda acordado aí o valor desse empréstimo aí até o final do Campeonato Brasileiro, até o final de fevereiro, que é o que o Vasco pretende, ou que o Independente pretende se estender, né? Então estão se conversando, que saiu aí de notícia que o Independente pede um valor e tem uma diferença que o Vasco oferece outro valor, essa diferença soma-se ali R$400 mil. Um exemplo, o Independente pede 1 milhão e 200, o Vasco oferece 800 mil. Então essa diferença aí está atrapalhando um pouco, ainda estão procurando se ajustar os valores para poder esse jogador ser cedido novamente ao Vasco e se estender esse empréstimo aí até fim de fevereiro, final do Campeonato Brasileiro. E o Vanderlei Luxemburgo segue treinando o time, né? Fortalecendo o grupo, fortalecendo os jogadores ali. E o Marcos Teixeira, Dr. Marcos Teixeira, disse que o elenco está 100%, sem lesões, todo mundo 100% ali. O Luxemburgo aproveitando bem esse elenco cheio aí. E ainda vem os jogadores da base sub-20 aí, alguns subiram aí para poder encorpar esse elenco e dar mais força para os jogos que o Vasco precisa fazer, realizar. Que ele disse aí ontem que é um campeonato curto aí de 12 jogos, que ele precisa muito de força máxima, de jogadores recuperados, jogadores no fio da navalha aí para poder, correndo bem aí para poder ajudar o Vasco e com a técnica apurada. Então o Vasco trabalhando de vento e popa, trabalhando todo vapor aí, o departamento médico do Vasco e junto com a comissão técnica para poder o time estar bem alinhado para essa reta final do Campeonato Brasileiro. E falando do estadual, a FES deu uma declaração aí, o estadual de 2021 pode ter rodada de graça no YouTube, né? Um jogo por rodada ser de graça no YouTube. O diretor da FES disse que busca viabilizar aí mais uma plataforma, para poder transmissão dos jogos, que aí vai ficar mais acessível aí os torcedores do time que estiver jogando nesse dia da rodada aí, vai aí beneficiar o torcedor. Pena que é um campeonato que começa sempre para dar aquela ênfase, dar aquele jeito que vai ser um campeonato organizado, mas no meio aí sempre tem uma bagunça, tem uma melança de um clube ou outro que puxa para um lado, outro puxa para o outro não quer entrar no estádio, outro não quer. Então sempre tem uma melança aí, o campeonato sempre fica manchado de algumas coisas desagradáveis que acontecem. Mas vamos apostar aí o que é que vai acontecer para ver, pensamos positivo que as coisas acontecem da melhor forma possível. Apesar de que estamos num momento muito difícil, num momento de pandemia, mas a gente tem que sempre pensar positivo, sempre para frente, sempre vislumbrar coisas boas. E os campeões, né? Os campeões sub-20 aí, a rapaziada aí, a garotada, e o Vasco disputará aí a Recopa, né? A Recopa do Brasil, né? Que vai ser aí o vencedor da Copa do Brasil Sub-20, que foi o Vasco da Gama, diante do Bahia, contra o vencedor do Campeonato Brasileiro, que está em disputa, né? Está em disputa esse ano, ainda não finalizou aí. O Vasco vai disputar a Recopa aí, pode vir aí mais um título para essa rapaziada aí, mais um troféu para botar na galeria do Vasco aí,
dessa rapaziada boa de bola aí, do Vascão da Gama, essa galera gente boa aí, Gabriel Peck e companhia. Então, galera, vamos aí torcer aí pro Vasco pegar esse time aí campeão brasileiro e a gente sentar-lhe o rei aí, sentar-lhe a madeira e ganhar mais um título aí pra essa galeria do Vasco da Gama. E o Vasco prorroga aí com a Van o contrato aí, uns 2 meses de contrato até o final do Campeonato Brasileiro. Grana entrando no Vasco, né? Reforça mais ali, o Vasco precisando de dinheiro para pagar salários. Luxemburgo pressiona aí, quer salários pagos, quer funcionários falando bem, quer funcionários alegres, quer jogador alegre, disposto. Então o Vasco aí buscando meio de trazer grana, e o que também é o que grana é o que está dificultando esse entrave aí, esse acordo para trazer o Benítez. E o Vasco está aí entrando grana no Vasco com esse contrato com a Van prorrogado, e o Vasco precisa de muito dinheiro aí para poder começar seu 2021, planejar seu 2021, porque sem dinheiro não vive, não dá, mas pensar positivo que está entrando grana aí no Vascão da Gama. E eles aí, a diretoria nova, quem for ficar, realmente o que vai acontecer, as discussões com o Leviciano, que vai vir aí em janeiro aí, quem for continuar tem que buscar recursos para o Vasco continuar, o Vasco andar, não pode parar. E o Antônio Melo é o coordenador físico aí da comissão técnica de Luxemburgo, que é antigo aí com o Luxemburgo. Antônio Melo diz que está feliz em retornar para o Vasco, diz que está feliz com a estrutura que viu, que retornou, que encontrou no Vasco, o CT do Vasco, CT novo, tudo novo, as coisas novas. E está feliz em encontrar os funcionários alegres, felizes, né, apoiando eles, dando risada, comemorando, abraçando e sempre ali dando aquela força, e os funcionários mais felizes por estar num clube que está se estruturando, que está melhorando a cada dia. Então ele está muito feliz de ter encontrado, saiu do Vasco, mas retornou uma coisa diferente no Vasco da Gama. E uma das últimas notícias é o Luxemburgo. O Luxemburgo pressiona aí o Vasco, pressiona a diretoria do Vasco, pressiona o diretor do Vasco aí, o Alexandre Pássaro, para poder fechar esse acordo com o Benítez, né? Para trazer o Benítez, que ele precisa, é um jogador que ele precisa muito ali. O Vasco, perdendo o Benítez, perde muita força naquele meio de campo, muita velocidade. Aquele é um jogador forte para transição, um guerreiro, raçudo, que vem buscar essa bola, ele leva ali para fazer aquela transição com os atacantes. Então, ele, como eu falou essa semana aqui, vai tentar resgatar o futebol de Thales Magno, que ele diz que Thales Magno precisa de ajuda, precisa de confiança, precisa de um carinho, de chegar mais próximo, alguém chegar mais próximo dele. Ele diz que está fazendo esse intermédio, que é o papel dele ali, de resgatar, que ele diz que deixou o Thales Magno ali, quando saiu do Vasco, deixou jogando um bom futebol, e ele quer resgatar esse futebol do garoto, que o garoto é um bom garoto. E ele tem que continuar fazendo o que ele faz, que é o futebol alegre, futebol brasileiro, aquele futebol moleque. Ele tem que continuar fazendo o que ele gosta, o que ele sabe fazer. Se os outros não fazem, porque não sabem. Thales Magno faz porque sabe. Então ele quer resgatar esse bom futebol. Então precisa de Benítez para estar ali junto e fazer aquele tripé ali, Cano e Benítez e Thales Magno, que é o que o Vasco precisa para fortalecer esse ataque do Vasco. O Luxemburgo diz que vai estar ali na cola ali para o dirigente do Vasco, os diretores, concretizar esse retorno de Martim Benítez. E a última notícia, galera, é aí o Leviciano. O Leviciano aí achou estranho aí sua conta no Instagram ser hackeada, né? Uma conta de 112 mil seguidores. Ele disse que pode ser uma mera coincidência, né? Ou será que foi uma coincidência, né? Ele que tá aí brigando aí, a torcida do Vasco fazendo campanhas e campanhas nas redes sociais para poder ele retornar, ele recorrer, ele voltar a brigar pela eleição do Vasco. Aí ele se questionou, será que foi uma mera coincidência? Né? Aí na sua conta do seu Twitter, ele falando que foi hackeada, então já começa a sofrer alguns retalhos aí, algumas perseguições, o Leviciano, que pretende recorrer aí em janeiro pela seleção do Vasco, que ainda não acabou, né? Então é isso, galera. Hoje é isso aí, o que de hoje no Giro Notícias do Vascão da Gama. Voltaremos em breve com notícias do Vasco, né? O que acontecer. Vamos torcer aí que o Vasco tenha sorte, que feche aí com o Martim Benítez. E já quarta-feira, agora, quinta-feira, dia 7, já vamos ter jogo aí, Vasco e Atlético Goianiense,
pelo Campeonato Brasileiro, e o Vasco precisa desse resultado positivo, o Vasco precisa desse jogo positivo, precisa jogar bem para conquistar os 3 pontos. O Atlético Goianiense vai ter alguns retornos, vai ter alguns desfalques aí, 2 desfalques, e também vai ter alguns retornos aí. Vamos falar amanhã, vamos falar aí no dia do jogo, pré-jogo do Vascão da Gama, que o Vasco precisa vencer. Então, galera, é isso. Valeu, obrigado aí. Se inscreve no canal, por favor, aí quem não é inscrito, dê essa força pro canal, dê seu like aí, dê seu like para dar essa moral a gente e divulgue o nosso canal nas redes sociais, porque aqui é Vasco. Enquanto houver um coração infantil, o Vasco será imortal. Valeu!